Qual foi a coisa mais assustadora que já aconteceu quando você estava sozinho? Falei com o fantasma da minha bisavó no telefone. Eu não reconheci a voz dela porque ela tinha morrido mais de 60 anos antes de eu nascer, mas uma senhora que soava muito idosa me ligou e calmamente me disse: diga a SI que é hora de voltar para casa agora. Eu ficava dizendo a ela que ela tinha um número errado, mas ela estava certa de que eu passaria a mensagem. 2 horas depois, a casa de repouso de minha avó ligou e nos disse que minha avó, Esther, falecera durante o sono. Sua mãe morreu quando ela tinha 16 anos, e esse era o apelido da infância de minha avó. Isso foi há 25 anos, e pensar nisso ainda me deixa arrepiado até hoje. Eu estava acampando com amigos. Foi no início da temporada e fomos os únicos nessa seção do parque. Certa manhã, fiquei no meu saco de dormir na tenda, enquanto todos os outros foram para as instalações, que estavam um pouco longe. Eu cochilei novamente. Eu fui acordado por alguém agarrando meu pé pela tenda. Eu estava sonolento e assumi que era um amigo fazendo uma piada e chutei e meti o foda-se. Meu pé foi agarrado de novo e puxado, e eu chutei de novo com força, sem medo de chutar meu amigo que agora estava me enchendo o saco. Ele parou e eu cochilei novamente. Acordei de novo provavelmente menos de meia hora depois e ouvi meus amigos à distância, retornando. Quando eles voltaram, perguntei quem deles que estava tentando me acordar. Eles não tinham ideia do que eu estava falando. Eu disse a eles sobre algo agarrando meu pé pela tenda e eles pensaram que eu estava tentando contar uma história para o sacanear. Eu ainda não tenho ideia do que era. Não estava nem escuro na hora. Às 10 da manhã de um sábado, eu estava na cama acariciando meu gato, que tinha aberto a porta do meu quarto alguns minutos antes, quando vi meu pai na cozinha. A entrada para a cozinha é apenas isso, uma entrada, não há porta. Eu vi do meu quarto em seus calções pretos e uma velha camiseta listrada cruzando a entrada da cozinha. Primeiro eu pensei o porquê de ele não estar no trabalho, então eu percebi que ele não estava usando os óculos, o que me fez pensar que ele deveria estar doente. Então eu me levanto, apesar do meu gato estar com medo por algum motivo, e ando até a cozinha para perguntar se ele está se sentindo bem. Ninguém estava lá. Ninguém estava em casa, todas as portas ainda estavam trancadas. Eu não estava com medo, mas virar aquela esquina e esperar ver uma pessoa e ver nada além de uma sala vazia e escura era muito assustador. Minha avó me disse que depois que seu marido morreu, se ela deixasse a porta do quarto aberta quando ela dormia, ela tinha sonhos de que ele estava entrando em seu quarto, mas quando ela fechava a porta, os sonhos ruins iam embora. Pouco antes de morrer, ela me disse: agora ele entra mesmo quando a porta está fechada. Último dia das mães, eu estava na casa da minha avó. Minha irmã tinha acabado de se internar na reabilitação e eu estava me sentindo muito mal com a coisa toda. Subi no antigo quarto do meu avô, ele faleceu há cerca de 8 anos, e fiquei lá sentado por algum tempo. Rezei em voz alta pedindo ao meu avô para cuidar da minha família durante esse tempo difícil, e que eu realmente precisava de um sinal de que ele estava lá. Havia um quadro do meu tio na sala que, de repente, caiu no chão e quebrou. A porta e a janela estavam fechadas. Eu era bastante cético na época e aquilo mexeu muito comigo. Muitos anos atrás, quando eu ainda era um estudante universitário, eu estava estudando na biblioteca do campus durante uma noite fria. Eu decidi que era hora de pegar o material e largar. Eu entrei no quarto dos armários primeiro e lá encontrei uma mulher. Ela estava de costas para mim e ela estava chorando. Eu me aproximei e perguntei se ela estava bem, se ela precisava de alguma ajuda. Ela se virou e me olhou como se eu fosse louco. Então ela foi embora. Ela não passou por mim. Não havia outras saídas. Sem ruídos estranhos. Apenas um piscar de olhos e ela desapareceu dali. Eu larguei correndo de lá. Sorte que eu não me paralisei de medo naquele momento. Descobri mais tarde de uma colega que o campus era famoso por ter muitas histórias de fantasmas e aparições. Que beleza! Nesse dia eu não estava tecnicamente sozinho.
Eu estava com um amigo em sua casa e estávamos jogando algo no computador dele. Eu estava olhando ele jogar porque era sua vez, quando do nada ele parou de jogar e olhou fixo pro lado. Eu o vi olhando para algum lugar, como se ele estivesse prestes a chorar, então eu olhei. Havia uma silhueta de uma mulher no canto do quarto no escuro. Ela estava usando um vestido branco e seu rosto estava preto com longos cabelos negros e ela era alta o suficiente para ter que segurar a cabeça para baixo para não bater no teto. Ela estava de pé na porta da frente. Nós corremos pela porta dos fundos. Ficou mais assustador. Nós nunca contamos a ninguém sobre isso. Depois que meu amigo se mudou para uma nova casa quase 2 anos depois, estávamos lá à noite. Seu irmãozinho desceu e nos contou que teve um sonho assustador. Ele continuou descrevendo exatamente a mesma mulher que vimos aquele dia. Isso aconteceu final de semana passado. Tarde da noite eu estava mexendo no Reddit, quando decidi ir pegar algo na cozinha. Então, silenciosamente, saio da cama, com cuidado para não acordar meu filho adormecido. Agradável e de leve, saio da cama e vou até a cozinha, aproveitando enquanto ele não acordava. Normalmente, quando meu filho está procurando por mim, ele fala em voz alta: "Mamãe, onde você está?" De um jeito fofo que não podia ser de outra pessoa, só dele. Eu estou sentada lá na cozinha ainda mexendo no Reddit quando ouço: "Mamãe, onde você está?" Oh, que beleza, ele acordou 1 hora mais cedo, que maravilha. Eu ia levantar, mas depois eu ouvi de novo: "Mamãe, onde você está?" Eu congelo. A voz vem da janela que dá para a casa dos nossos vizinhos idosos. "Mamãe, onde você está?" Sim, definitivamente vindo de lá. "Mamãe, onde você está?" Disse em tom quase de raiva. Nesse ponto, eu pensei: isso é como um filme de terror, algo quer que eu vá até lá e me mate. Então, sendo a pessoa inteligente que eu sou, eu vou até lá. Brincadeira, corro como uma filha da puta pra dentro da casa e subo as escadas até o meu filho dormindo e lá estava ele ainda, dormindo tranquilamente. Aconteceu comigo alguns dias atrás. Eu estava procrastinando no Reddit, apenas lendo sobre futebol e outras coisas, por volta das 3 ou 4 da manhã no meu dormitório vazio. De repente eu me sinto extremamente aterrorizado. Eu nunca estive tão assustado assim na minha vida, era uma sensação de pânico cego com arrepios, suor frio e tudo. O mais estranho de tudo é que não havia razão para eu estar com medo, sem ruídos estranhos, sem figuras estranhas, nada. Apenas puro medo do nada. Fui até a cozinha para pegar algo para acalmar os nervos, quando eu passo pela porta da frente de casa e percebo ela destrancada, e meio aberta, como se alguém tivesse passado por ali há pouco tempo. Tive que dormir na casa de um amigo aquela noite, porque depois daquilo eu nunca ia dormir naquela casa sozinho. Eu estava assistindo TV tarde da noite há alguns anos. A TV desligou sozinha. De primeira isso não me assustou, então eu liguei novamente e continuei assistindo. Poucos minutos depois, senti uma sensação muito desconfortável e a TV desligou novamente. Me levantei e fui ligá-la mais uma vez, mas no meio do caminho me deu uma sensação muito ruim, como se algo estivesse atrás de mim. Quando me virei, vi ao longo do corredor que levava aos quartos, lá no fundo estava essa grande massa negra. Eu nunca vou esquecer aquela sensação de tristeza e pavor que tive, como se sugasse toda a energia de dentro de mim. Foi honestamente o sentimento mais maligno / vazio que já senti em minha vida. Assim que olhei para ele, correu para o corredor e sumiu. Em seguida eu liguei todas as luzes da casa. Essa foi a primeira e última vez que vi algo assim. Eu realmente não acredito em fantasmas ou demônios, mas aquilo é a única coisa que me mantém uma pessoa religiosa. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu tinha acabado de me mudar com meu namorado para um novo apartamento e estávamos na cama prontos para dormir. Meu namorado ronca, por isso eu durmo usando plugs de ouvido. Não sei dizer bem o que aconteceu, se era uma alucinação ou realidade mesmo, mas no meio da noite um dos plugs caiu do meu ouvido pro chão.
Eu acabei acordando com o ronco do meu namorado por não estar mais com o plug quando vi alguém ou alguma coisa no pé da cama me alcançando o plug caído, que na hora eu pensei que era meu namorado, mas depois percebi que ele estava dormindo o tempo todo do meu lado. Inclusive na manhã seguinte perguntei a ele e ele disse que não tinha me alcançado nada de noite, que me fez gelar a alma no momento.